Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia abençoado e maravilhoso, mais uma segunda-feira, louvado seja Deus, mais uma semana que se inicia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, desde já não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com seus contatos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amados, vamos à palavra do Senhor, que se inicia hoje em Êxodo 38, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre o altar de holocaustos, amém? E vamos estar falando também sobre o pátio externo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, versículo 1, fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos da mesma peça. Era as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros e todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fez-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com as suas bases de cobre, 2 espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Aleluia. Meus amados, vamos estar falando também sobre o pátio externo. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do oriente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado deste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura da largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases era de cobre. Os seus colchetes de prata e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor era de cobre. Amém, meus amados, glória a Deus. Uma leitura bem ampla, né? Lemos do 1 ao 20, amém. E aqui vai estar nos dizendo
aleluia, sobre essa construção do tabernáculo, né? Como já falamos também aqui, aleluia, em outros versículos. Capítulo 25 estava dizendo também sobre essa construção do altar, do tabernáculo, de tudo, né, ali. E aqui, meus amados, está dizendo novamente no capítulo 38. E esse versículo, meus amados, começa nos fornecendo uma visão geral do altar. Ele já fala bem mais detalhado este versículo. Ele era feito de madeira de acácia, o mesmo material nobre usado em outros componentes do tabernáculo, e foi coberto por bronze, o bronze que era conhecido por sua durabilidade e resistência, era a escolha perfeita para proteger a estrutura contra os elementos e o desgaste ali do tempo. Por quê? Porque o altar, né, e todos esses elementos que foram feitos, ele era transportado. Então, para eles terem uma durabilidade, eles era feito dessa maneira. Amém? Então, aqui aos detalhes da moldagem das pontas e acessórios de cada, né, partes ali do altar, do tabernáculo. E este versículo, meus amados, como diz aqui no 2 até o 5 em diante aqui, nos conduz também a este processo de moldagem das pontas do altar e os seus acessórios. E o destaque aqui é a atenção meticulosa ali aos detalhes, que nos leva, né, a ver cada parte, né? Aleluia. Então aqui, meus amados, estes destaques aqui e a atenção que as 4 pontas do altar foram moldadas como chifres que tinham um significado especial na cultura hebraica, como símbolos de poder e proteção ali. Esses chifres não eram meramente ornamentais ali, eles tinham um propósito prático. Como a gente já viu que esses chifres, né, simbolizavam o momento ali do sacrifício. Então, meus amados, aqui adiante vou nos dizer que o altar ali, sobre a estrutura do altar, e que ele era oco. Por que ele era oco? Ele era oco por dentro, o projetado ali para ser uma caixa oca, o que tornava ele mais leve, mais suficiente para ser transportado, como eu disse, que eles eram transportados de uma parte para outra, mas ainda assim substancial o bastante para suportar os rituais e os sacrifícios. A simplicidade de sua forma era uma representação da pureza, da adoração a Deus. Não havia ornamentos extravagantes ali, apenas uma estrutura sólida e funcional que era usada, né, para fazer os sacrifícios. E essa localização, meus amados, do altar, como diz aqui no versículo 7, nos informa sobre o local onde o altar foi colocado. Ele estava localizado ali no átrio do tabernáculo, entre a tenda da congregação e o altar do holocausto. Essa localização estratégica, meus amados, destacava sua importância na vida religiosa dos israelitas. Era um lugar onde os sacrifícios eram oferecidos como um meio de comunicação com Deus, onde as transgressões eram expiadas ali, onde a reconciliação acontecia. Aleluia. Então, essa descrição aqui detalhada da confecção do altar de bronze nos lembra que na adoração a Deus, a precisão e a dedicação são essenciais, meus amados. Cada parte do altar tinha um propósito ali, tinha um significado, e cada etapa do propósito, do processo de construção, era executado com cuidado e reverência. Isso nos ensina que a adoração a Deus não é algo a ser feito de leviana ali, de qualquer forma, né? Tem que haver um compromisso, um respeito, uma obediência, aleluia, uma reverência ao Senhor, aos seus mandamentos, glória a Deus. E além disso, meus amados, a presença ali, né, das coisas, dos detalhes, como os chifres, nos lembra o poder da proteção de Deus em nossas vidas, assim como os chifres eram um símbolo de poder no altar.
Podemos confiar na proteção divina em nossos momentos de necessidade. E o tabernáculo, meus amados, também nos ensina sobre a localidade, sobre a centralidade de adoração em nossa relação com Deus. Assim como o altar estava no centro da vida religiosa ali dos israelitas, a adoração a Deus deve ocupar um lugar central em nossas vidas. Ele deve ser o centro, aleluia, ele deve ser em primeiro lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus amados? E aqui, meus amados, como um exemplo aqui do altar de bronze, é um exemplo vivido de como a adoração a Deus requer precisão, dedicação, como eu disse, reverência. Cada detalhe tem um propósito, tem um significado em sua construção. Nos lembra aqui a importância de nos aproximarmos de Deus com respeito e devoção. É um lembrete de que a adoração não é apenas uma ação ritual, mas uma oportunidade de nos conectar de maneira significativa com o divino. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. E aqui, meus amados, também a gente fala do pátio externo ali. E sobre o início desse relato nos mostra a relação completa da contribuição ali, feitas pelos israelitas. Os materiais preciosos como ouro, prata e bronze foram oferecidos em abundância. Cada detalhe, meus amados, tinha um significado. Aleluia. Demonstrando o cuidado e a transparência com que os recursos foram gerenciados. Isso reflete a importância da responsabilidade na administração dos recursos na obra de Deus. Aleluia. Uma das contribuições notáveis mencionadas aqui é a doação ali das mulheres que ofereceram seus espelhos de bronze para a construção do tabernáculo. Esse gesto é extraordinário, pois os espelhos eram objetos pessoais ali valiosos naquela época. As mulheres abriram mão de seus espelhos, não apenas como um ato, de generosidade ali, mas também como um símbolo de renúncia à vaidade pessoal em favor da adoração a Deus. Isso nos ensina sobre a importância da humildade e o desapego ali quando nos aproximamos do sagrado. Aleluia. Então, meus amados, outra contribuição notável foi a oferta de colunas de bronze que sustentaria o pátio do tabernáculo. Essas colunas eram fundamentais para as estruturas do local de adoração e seu valor não pode ser subestimado. Os israelitas demonstraram sua dedicação ao serviço divino ao doar esses materiais essenciais. Essa generosidade exemplar nos lembra que a construção do tabernáculo era uma tarefa coletiva na qual cada indivíduo desempenhava um papel importante. Aleluia. As contribuições voluntárias, meus amados, também nos ensinam sobre a natureza da adoração a Deus. Elas eram um ato de devoção e gratidão, uma expressão ali tangível do amor e da reverência do povo pelo Senhor. Essas ofertas não eram feitas por obrigação, mas de corações gratos que reconheciam a importância da presença divina em suas vidas. Como eu já relatei aqui, meus amados, sobre as ofertas ali voluntárias, as ofertas dadas de bom coração, voluntariamente, como eu já disse aqui dos outros capítulos, amém? E aqui, meus amados, em conclusão deste capítulo de hoje, em conclusão aqui, para terminarmos aqui, nos oferece uma visão abrangente e inspiradora das contribuições feitas pelo povo de Israel para a construção do tabernáculo. Essas ofertas voluntárias refletem a generosidade, a devoção e a unidade da comunidade em busca da presença de Deus. Ela nos ensina lições valiosas sobre humildade, desapego, responsabilidade, trabalhar em grupo ali, união e financeira e gratidão ali na adoração a Deus. O tabernáculo não era apenas um local físico, mas um testemunho do compromisso do povo em buscar a face de Deus. Era onde eles iam, fazia os sacrifícios, fazia os momentos ali de oração.
Aleluia, muito subia uma vez por ano ali para ter um momento ali com a presença de Deus e fazer um sacrifício ali, né, pelos pecados. Mas hoje, meus amados, temos livre acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje nós temos essa disponibilidade de se achegarmos na presença do Senhor e pedir perdão a Ele. E o Senhor Jesus, que foi o sacrifício vivo ali por nós, não precisa mais, meus amados, hoje oferecer sacrifícios, matar os animais ali, né, colocando sangue ali naqueles chifres, simbolizando que o pecado estava sendo lavado. Não, hoje não precisa, porque já foi pago pelo nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Glória a Deus, aleluia. Pai amado e querido Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Tua graça, Pai, pelas Tuas misericórdias, por até aqui, Pai, o Senhor tem nos alcançado, Senhor, tem nos dado da Tua graça, das Tuas misericórdias nesse dia. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de mais uma semana que se inicia. Pai, colocamos em Tuas mãos, Senhor, esse dia. Consagramos a Ti, Senhor, mais essa semana. Que o Senhor esteja à frente, no controle e na direção de tudo, operando dos Teus milagres e das Tuas maravilhas sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, esteja, Senhor, no controle, esteja, Pai, na direção, que seja feita, Pai, conforme a Tua vontade, meu Deus, e o Teu querer sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esteja, Senhor, na direção, venha sobre as nossas vidas, Pai. Nos preenche, Senhor, de dentro para fora, com a Tua presença, Pai. E seja sobre nós, nos dê transformação, Pai, a cada dia, que possamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade e colocar o Senhor como centro, Pai, das nossas vontades, estar à frente, no controle de nossas vidas, estar em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por a oportunidade da vida, pelo ar que respiramos. Senhor, venha de encontro à vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, nesse dia que tirou um momento para estar aqui em oração, buscando, Pai, mais conhecimento da Tua palavra. E como temos aprendido, Senhor, como estamos aprendendo a cada dia, Pai, com a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Nos dá sabedoria a cada dia, Senhor, nos dá discernimento. Em nome do Senhor Jesus, e nos conduz, Senhor, a fazer o Teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos abençoa, Pai, com a Tua saúde, nos dá do Teu fortalecimento, Senhor, e a cada vida que necessita, Jesus, de um milagre, visita, Senhor, nesse dia, nos dá, Senhor, da dádiva do Teu milagre sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Venha sobre os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, a cada pastor, Senhor, a cada ministério, em nome do Senhor Jesus. Venha de encontro, Senhor, a cada vida, Pai, que necessita, Senhor, de um milagre, de uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque Teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amados, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, que nosso dia seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.